Olá, eu sou Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula e hoje a gente tá oficialmente inaugurando um novo quadro aqui no canal, que é o quadro Café com Ana Lívia. Nesse novo quadro, gente, eu quero trazer alguns assuntos mais polêmicos da nossa área pra gente poder discutir juntos. E claro, como a gente sabe que educação não é achismo, eu também vou trazer um aporte teórico, um embasamento pra gente poder estruturar melhor a nossa discussão aqui. E eu quero que você participe me contando qual que é a sua visão aqui nos comentários. E sem mais delongas, o tema sorteado para esse primeiro vídeo do quadro é... Vamos ver aqui... Metodologias ativas. Os profissionais da área da educação, no geral, acho que já estão cansados de escutar sobre metodologia ativa. É metodologia ativa de cá, de lá, tem que usar porque tá todo mundo usando metodologia ativa. E em decorrência disso, surgiu assim um burburinho, principalmente no meio acadêmico, de que o termo metodologia ativa estava virando modinha na educação. E aí, será? E de fato, houve um crescimento considerável nas pesquisas que investigam o potencial dessas metodologias na sala de aula. Então acaba que a gente escuta mais falar sobre isso mesmo. Mas será que virou modinha? Antes da gente aprofundar nessa discussão, você já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no canal que toda semana tem vídeo novo. E já aproveita para curtir esse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar meu trabalho para outros professores. Então vamos para a discussão. Eu penso que antes de mais nada é importante que a gente entenda a teoria primeiro. Então, afinal, o que é uma metodologia ativa? De uma maneira bem simples, metodologia ativa ela pode ser definida como um conjunto de métodos e estratégias que são utilizados na educação e que o aluno ele é protagonista, ele é um sujeito ativo na construção do conhecimento. Ou seja, elas são diferentes das metodologias tradicionais, que no geral são as mais utilizadas na educação. Nesse caso, por exemplo, a gente tem um professor como detentor do conhecimento, então ele transmite o que ele sabe para o aluno, que se torna um sujeito passivo, então ele recebe aquela informação e muitas vezes é uma informação que ele vai ter que memorizar. A gente sabe que o ensino tradicional ele tem o seu papel ali, ele tem seu lugarzinho na sala de aula, mas o grande problema é quando o professor insiste em usar essa metodologia toda vez, porque ela acaba sendo incompatível com essas novas demandas educacionais. Então não é um problema usar a metodologia tradicional, o problema é quando ela é usada sempre. E agora que essa diferença ficou mais clara, ao contrário do que muitas pessoas acham, o termo metodologia ativa, ele não é um termo recente na literatura. Esse termo era mencionado em pesquisas bem antigas. Às vezes você não encontrava com o nome metodologia ativa, mas o conceito ali, a parte, a ideia-chave, era basicamente o que o autor defendia. A gente pode citar como exemplos aqui os trabalhos de John Dewey, que ele propunha o Learn by Doing, que é o aprender fazendo, Paulo Freire, que defendia a contextualização do ensino. Então, para o aluno construir o conhecimento de forma transformadora, o primeiro passo é questionar o mundo que está à sua volta. Então, a gente tinha que despertar o interesse desse estudante, assim, sobre o mundo, sobre coisas ali que fazem parte do contexto dele. E é como eu disse, não necessariamente aparece o termo metodologia ativa, mas acaba que engloba também essas ideias, esses pensamentos, em função do conceito que a gente trabalhou. E nesse ponto da nossa discussão, a gente já consegue desconstruir a ideia de que metodologia ativa é modinha no sentido de ser algo novo na educação. Não é? Mas então, Ana, por que a gente ainda escuta que metodologia ativa é modinha? O grande problema, gente, é quando a gente sai da teoria e vai para a parte prática. Por ser um tema que teve muito destaque na educação, né, ele emergiu consideravelmente, muitos professores se apropriaram desse termo e afirmaram assim, por A mais B, eu uso metodologia ativa na minha sala de aula. Só que quando a gente fala de metodologia ativa, a gente precisa entender que existe assim, uma gama de possibilidades. A gente pode englobar ensino híbrido, sala de aula invertida, gamificação, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, tem muitas possibilidades mesmo. E quando o professor fala que utiliza metodologia ativa em sala de aula, você pode pensar, beleza, mas o que exatamente? Porque o termo, ele é muito amplo. Então, qual método, qual estratégia em específico ele está utilizando ali no contexto dele? E a questão é exatamente essa, porque quando a gente vai pegar e analisar aquela metodologia, não existe nenhum embasamento teórico por trás.
mais. Muitas pessoas acham que o fato do aluno fazer uma atividade já é uma metodologia ativa, só que não. Todos esses exemplos que eu citei, eles são frutos de muita pesquisa, muita investigação na área e todos têm suas peculiaridades. Então a gente não pode descartar a teoria e falar que está usando uma coisa sem, ter um aporte teórico, porque é muito comum a gente deixar a teoria de fora da nossa prática docente. E aqui fica a reflexão, mas uai, como que é possível a gente adotar uma metodologia sem saber o que tem por trás dela em termos de teoria? Como é possível usar uma metodologia sem saber a estrutura dela? Porque antes de eu aplicar algo em sala de aula, a gente precisa ter esse conhecimento metodológico, porque senão, gente, a gente parte do pressuposto de que educação é achismo e não é uma ciência. É como se o pessoal que estivesse fazendo pesquisa na área estivesse fazendo as coisas à toa. E é muito problemático quando a gente descarta a teoria pensando em vários aspectos, mas principalmente porque aí qualquer coisa que eu fizer na sala de aula eu vou poder chamar de metodologia ativa, e não é assim que a banda toca. Então, na minha concepção, a crítica por trás da modinha, que a gente escuta principalmente do pessoal da área acadêmica, ela não está atrelada no fato de estar todo mundo usando, de ser algo novo e todo mundo está usando, mas sim com a forma que isso está sendo implementado na sala de aula, que muitas vezes está sendo incoerente. Ou seja, professores, instituições falam que usam das metodologias ativas, mas quando você pega para analisar, não tem nenhum embasamento teórico, Isso está dissociado ali do referencial. E eu não tô falando, gente, que isso é culpa do professor. Eu penso que é importante a gente reconhecer o nosso papel como mediador no processo de ensino e aprendizagem, porque é o professor que planeja a aula, ele que questiona, ele que utiliza de ferramentas ali para melhorar a aprendizagem. Então, quem vai definir se o aluno ele vai ter um papel ativo ou passivo na sala de aula é o docente. Mas o que eu observo é que na sua grande maioria, as instituições cobram isso do professor, mas não oferecem oportunidade para que o professor aprenda de fato o que é. As instituições muitas vezes não oportunizam que a gente se atualize na área, porque vamos ser sinceros, gente, faculdade a gente não aprende isso. Às vezes você até aprende teoria, mas é muito distinto ali quando você vai realmente para a sala de aula, quando você vai para a parte prática. Aí a gente pega o contexto de um professor que dá aula em mais de uma escola, tem uma carga horária extremamente cansativa, trabalho extra classe, precisa disso para pagar as contas no final do mês. E aí, na maioria dos casos, esse professor ele não vai querer mesmo buscar por cursos assim de atualização, não por falta de interesse, mas muitas vezes por falta de tempo, por cansaço. Então o buraco ele é mais embaixo. E aqui que é o meu ponto de crítica ao papel da escola. Já que a escola cobra isso, seria interessante ela promover uma política de formação continuada para esse profissional. Porque se a gente quiser implementar as metodologias ativas na educação, assim, de fato, gente, o primeiro ponto é trabalhar com a prática docente, porque é o professor que vai estimular isso. Então a gente tem que entender que o papel do professor como mediador, assim, nesse processo, ele é extremamente importante, a gente não pode descartar isso. Eu sou extremamente a favor, gente, do uso das metodologias ativas, claro que se elas estiverem alinhadas ali com a teoria. E quando eu falo isso, eu não tô falando que você tem que seguir a teoria à risca, não, porque cada contexto educacional, ele é único, mas você tem que ter ali um embasamento para poder trazer isso para a sala de aula. Porque, como eu disse, se você não considera a teoria, você está partindo do pressuposto de que educação é achismo e não é uma ciência, e isso é muito problemático. E para fechar nossa discussão, pessoal, tem um para casa para você. Antes de você julgar, apontar o dedo para aquele seu colega que falou que metodologia ativa é modinha, ou então falou alguma coisa assim, algum tema polêmico, tenta entender quais são os argumentos que estruturam ali essa fala da pessoa. Se não tiver nenhum argumento, aí tudo bem, é um caso. Mas geralmente tem ali alguma coisa que está estruturada, você tem que ver se é coerente ou não, porque a educação muitas vezes não existe certo e errado, é questão de perspectiva, assim, de como que você vê aquilo e o que você usa para embasar o que você está afirmando. E é importante que a gente promova debates na educação de forma construtiva, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Bom, pessoal, a discussão de hoje dá pano pra manga. Eu e Pio queremos saber a sua visão sobre o assunto, então deixa aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, é só mandar que o Pio vai responder todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.